Sejam bem-vindos aos 5 minutos. Nós vamos falar agora da PEC da dosimetria ou então da PEC da anistia, de acordo com as emoções do dia. Vamos destrinchar esse assunto aqui. Qual que é a posição de Bolsonaro com relação a esse negócio todo? Bolsonaro toparia redução de penas ou Bolsonaro vai apenas para a anistia completa? Qual que é a ideia? Amigos, quero agradecer a todo mundo que está se inscrevendo no canal. O canal está começando agora, então cada inscrição é muitíssimo importante. Muito obrigado a todos vocês. Lembrando que nosso conteúdo aqui é de direita libertário. Então essa é a questão aqui que está sendo discutida nessa notícia aqui da Folha de São Paulo. Aliados avaliam que Bolsonaro toparia redução de penas, com garantia de domiciliar. Possibilidade admitida sob reserva, apesar da orientação de brigar no Congresso até o último momento. Ex-presidente está fragilizado e não aguentaria prisão em regime fechado, dizem interlocutores. Aliados de Jair Bolsonaro avaliam que ele estaria de acordo com o projeto de redução de penas, contanto que houvesse a garantia de manutenção da prisão domiciliar. Eles dizem que o ex-presidente está fragilizado e quer evitar o máximo a ida para um regime fechado. Reservadamente, ao menos 4 interlocutores de Bolsonaro dizem que a palavra final sobre seus apoiadores atuarão no Congresso será dele. E afirmam que, após a condenação de 27 anos e 3 meses de prisão, o ex-presidente não vai querer arriscar. Tipo assim, ele não quer arriscar ir para a cadeia. Ele quer tentar a prisão domiciliar, porque ele sabe que, apesar de tudo, os inimigos estão muito fortes. A verdade é essa. A orientação do PL ainda tem sido a de continuar buscando uma anistia ampla e geral. Até porque esse seria o plano A de Bolsonaro. Se não for possível mudar o relatório de Paulinho da Força, a ideia é tentar aprovar um destaque no plenário. Mas a expectativa é de que haja um voto favorável do partido ao texto de redução das penas, cuja articulação tem sido feita pelo próprio presidente da Câmara, Hugo Mota. Uma questão que a gente tem que colocar aqui é o seguinte: se você for na ideia do Hugo Mota, vai acabar tudo em pizza. Porque o Hugo Mota ele quer agradar gregos e troianos, não tem outra visão para ele. Você tá vendo, ele fica almoçando com o Lula direto, tá lá conversando com todo mundo. Então ele não é o Hugo Mota não é um cara que se posicione à direita. Ele é aquele cara realmente do centrão mesmo que está tentando fazer política. Agora, sobre a questão do acordo, o que tem que ser pensado? A questão é, qual acordo? Essa é a questão. Porque, por exemplo, se eles falarem assim, ó, o acordo será para a gente diminuir a pena de 27 anos para 2 anos, ou menos de 2 anos, igual se colocaram aí, 1 ano e 7 meses, alguma coisa desse sentido. Ok, top, vai para esse acordo. Apesar de que esse acordo permitirá... Olha, tem um fator aqui que eu tenho que colocar pra gente, que é o seguinte: um motivo, uma coisa que eu vejo com muita força que eles querem fazer para o ano de 2026, porque a gente já está chegando no ano de 2026, eles não vão querer que Bolsonaro tenha voz em 2026. Lembrem disso que eu estou falando aqui com vocês. Eles não vão querer que o Bolsonaro fique livre para poder ser o cabo eleitoral de quem quer que seja em 2026. Quer seja Tarcísio, Michele, Eduardo, ou quem quer que seja. Zema, quem quer que seja. Eles não vão querer, porque eles sabem que qualquer que seja esse candidato, a força desse candidato aumenta de uma maneira muito grande caso Bolsonaro possa falar a favor dele. Ah, mas ele vai ter o apoio do Bolsonaro. Vai, obviamente, não é isso que eu estou falando. Vai ter o apoio do Bolsonaro. Por exemplo, vamos supor que seja Tarcísio. Tarcísio vai ter o apoio do Bolsonaro e tudo mais e tal. Porém, existem duas situações que a gente tem que ver aqui, que são duas situações distintas. Uma coisa é se o Tarcísio tem o apoio do Bolsonaro e tem o Bolsonaro rodando o Brasil com ele, falando no palanque com ele. Isso é uma realidade. Outra coisa é se ele tem o apoio do Bolsonaro, porém, é simplesmente um apoio formal e o Bolsonaro está impedido de sair com o Tarcísio andando pelo Brasil e falando a favor do Tarcísio. Vocês percebem isso? Se isso é uma coisa que até eu, que sou eu, estou percebendo, obviamente que os atores políticos aí, super poderosos e tudo mais, a gente viu aí esses dias Aécio, Temer, reunidos com Paulinho da Força, tudo mais e tal,
Esses caras sabem muito melhor disso do que a gente aqui, né? São raposas velhas, não é isso mesmo? Eles sabem muito melhor disso do que a gente. Então eles estão ligados no poder da fala de Bolsonaro, como é que Bolsonaro atrai multidões, ou vocês acham que Tarcísio sozinho atrai a mesma quantidade de pessoas que o Bolsonaro junto com ele? Obviamente que não. Mota foi eleita com o apoio do PL e a promessa a Bolsonaro de que pautaria a proposta da anistia lá no começo, quando ele foi eleito lá em fevereiro. Entretanto, ele segue o seu mandato tentando se equilibrar entre bolsonaristas e governistas, sendo alvo de críticas dos dois lados. É igual eu tô falando. Ele fica tentando agradar gregos e troianos. Aliados de Bolsonaro admitem ser cada vez mais improvável a anistia ampla que contemple todos os condenados nos ataques de 8 de janeiro e o próprio ex-presidente. A avaliação é de que os deputados do PL devem insistir até o último momento no discurso e na articulação. Mas nos bastidores, interlocutores de Bolsonaro operam com cenários alternativos. É óbvio que eles estão operando com cenários alternativos porque o que ocorre? Eles estão dentro da política. Dentro da política você tem que lidar com a realidade que está na sua frente, não tem outro o que fazer. Em um deles, Bolsonaro seguiria cumprindo pena em prisão domiciliar, devido à redução de pena aos seus 70 anos e ao quadro de saúde, até que uma possível eleição de um candidato de direita em 26 que possa conceder-lhe o indulto. O próprio Tarcísio já falou que ele sendo eleito em 2026, a primeira coisa que ele faria seria conceder o indulto para o Bolsonaro. O ex-presidente está em prisão domiciliar por causa das cautelares impostas no inquérito sobre a coação ao judiciário na ofensiva de Eduardo Bolsonaro junto ao governo Donald Trump. Isso aqui é aquele negócio lá, daquela situação que aconteceu que o Bolsonaro... Eles ligaram para o Bolsonaro no meio da manifestação. Ele está na prisão domiciliar até agora por causa disso. A defesa de Bolsonaro pediu ao ministro Alexandre de Moraes a revogação das medidas, pelo fato de a denúncia da PGR, divulgada na segunda-feira, não ter incluído o ex-presidente entre os acusados. Além desse fator jurídico, o principal argumento de aliados para tentar evitar o regime fechado é o quadro de saúde. A estratégia tem sido reforçar publicamente, sempre que possível, a situação dele. Aí tá falando, ó, o ex-presidente sofre crise de soluço constante, com vômitos. Na semana passada teve uma queda de pressão e mal-estar que motivou uma internação em Brasília. Além disso, Bolsonaro exibe um desânimo que se assemelha a um quadro depressivo, de acordo com aliados. Mas também, vocês vão concordar comigo aqui, que não é para menos, né? Quando ele estava lá, vocês imaginem ele, que quando ele estava lá na presidência e tudo mais... Imagino eu que em momento algum ele imaginou que chegaria numa situação tão precária igual está agora, de ter acontecido um julgamento show e tudo mais, e tal, e tudo isso que aconteceu. Na verdade, o que eu acredito mais fortemente é o seguinte: Bolsonaro nunca acreditou que perderia a eleição de 22. Por isso que ele falou tão fortemente contra as urnas. Eu acredito que o apoio que o Bolsonaro recebe de todas as partes é tão grande que talvez ele perdeu um pouco a percepção da realidade com relação ao tanto de esquerdista que tem no Brasil. Infelizmente, eu gostaria que a realidade fosse diferente. Eu gostaria que a gente tivesse uma quantidade menor de esquerdistas. Eu gostaria que fosse, tipo assim, só 10%, sabe? Mas a realidade, infelizmente, não é essa. Eu tenho tido a oportunidade de ver isso aqui cada vez mais, principalmente aqui no canal, com tanto de comentários de esquerdistas que a gente recebe, cara. E são comentários muito raivosos. Então, pela quantidade de comentários, eu posso perceber que a quantidade de pessoas de fato esquerdistas é muito grande. Porque o que acontece? O esquerdista, ele não é como nós, que defende as pautas à luz do dia de uma forma muito aberta. Não é da mesma forma que a gente. O esquerdista, ele é uma pessoa que ele fica mais na sombra. Por quê? Porque ele mesmo tem vergonha do que ele mesmo defende. É muito difícil você ter um esquerdista daquele que bate no peito e fala que defende o comunismo e tudo mais e tal, ou qualquer outro tipo de pauta, quer sejam as pautas ideológicas ou econômicas. É difícil. Por quê? Porque ele sabe que o negócio que ele defende é muito fácil de ser combatido, não tem dificuldade nenhuma. Você vira para um esquerdista hoje e pergunta para ele: ô meu amigo, onde é que deu certo isso aí que você está defendendo? Ele não tem lugar no mundo nenhum para falar que deu certo o que ele está defendendo. Ah, mas deu certo na China. Não, na China não deu certo.
Na China você tem lá uma repressão muito grande, e aí eles abriram o comércio e abriram a liberdade econômica. Só existe. Comunismo não é liberdade econômica. Esquerdismo não é liberdade econômica. O que eles tentam fazer no Brasil não é liberdade econômica. Lá só deu certo porque eles fizeram liberdade econômica. Agora, uma questão que eu quero ressaltar aqui com vocês é o que falou aqui, ó. O líder do PL, Sóstenes Cavalcante, esteve na segunda-feira com o ex-presidente. Ao deixar sua casa, disse que eles têm o mesmo pensamento sobre o tema, que é da PEC, né? Não cabe ao Congresso fazer dosimetria, cabe ao Judiciário. Ou seja, dosimetria já fizeram, né? 27 anos. Para nós só resta uma pauta. Buscaremos voltar à anistia para todos os injustiçados desse pseudo-golpe. Então o pensamento do Bolsonaro, ele deu a dica aí no final, que eles deixaram para colocar no final da matéria e tudo mais. O pensamento do Bolsonaro é esse. Foi um pseudo-golpe e ele quer anistia completa. Será isso que será o possível? Não sabemos. Pode estar existindo algum acordo? Sim, é possível. Porém, será que esse acordo vai ser o suficiente para que Bolsonaro se dê por satisfeito com ele? Porque se você for analisar o judiciário, eles querem a prisão eterna do Bolsonaro. É isso que eles querem, né? Eles querem que Bolsonaro desapareça do jogo político para sempre. Para que a esquerda vigore para sempre no Brasil e no restante do mundo. É isso que eles querem, porque eles acreditam que democracia de fato só existe quando é da esquerda. Tá bom, meus amigos? Muito obrigado por estar acompanhando ao vídeo e até o próximo.